É inegável que as redes sociais, de uma maneira geral, permitiram um avanço no sentido do quão pulverizado estão as informações. E isso, cara, tem lados extremamente benéficos. Agora, qual que é o problema? Também é inegável que a estrutura de uma rede social, ela esteja cada vez mais se refinando para fazer com que você fique mais tempo ali. Tanto é que você percebe que quando você entra, por exemplo, no Reels do Instagram ou no TikTok, já nem tem mais bordas nas laterais, é um conteúdo mais imersivo. Quando ele termina, a tela não fica preta, ou ele volta no início e você nem percebe que ele recomeçou, ou embaixo já tem mais um. Obviamente, ele vai te entregando mais do que você já ficou vendo, ele aprende o que você gosta e, consequentemente, isso aumenta a chance de você permanecer ali dentro. Se liga nesse corte sobre as redes sociais que aconteceu no Flow Podcast. Ó, a gente falou de dopamina e você citou aí o Mark Zuckerberg e o Elon Musk. O Mark Zuckerberg, redes sociais para os seres humanos são a principal fonte de dopamina, não são? Não diria principal, mas são uma fonte importante de dopamina que a gente chama de dopamina fásica, né? São pequenas doses de dopamina. O quão prejudicial é isso para um ser humano, na opinião de vocês, ou não é prejudicial? É tranquilo? Eu não gosto de trabalhar com regras, né? Tá. Por exemplo, você trabalha com redes sociais, você tem que estar ali, tá vendo, tá... É verdade, né? Então, é um caso diferente. Que nem exposição em telas, crianças com exposição em telas, né? Você tem uma mãe solteira que tem que trabalhar, não tem uma rede de apoio, às vezes a única coisa que ela tem para distrair a criança enquanto ela faz a comida, enquanto ela dá conta do trabalho dela, é uma tela. Não, e às vezes o próprio tablet tem aplicativos da escola e tal, né? Que é preciso estar ali. É verdade. Eu acho que a rede social, em muitos aspectos, ela é um fenômeno interessante porque ela não traz nada de novo. Ela só hipertrofia coisas que já existiam. Redes sociais é o que a gente faz, o que a gente fazia antes quando não tinha internet. Só que em vez de ter 3 mil amigos, você tinha ali 100 pessoas que você se relacionava no teu cotidiano. Mas será que o jovem, ele acaba lidando com isso de uma forma mais Bom, vamos lá. Porque, falar da minha experiência. Quando eu era mulher e quando eu tinha 13, 14 anos, tinha o lance de... A internet, ela tava se tornando algo no Brasil. Mas tinha um momento que eu morava numa vila, daí eu descia, ficava lá embaixo com os moleques, não sei o quê, ficava trocando ideia. Aí dava meia-noite, todo mundo entrava pra continuar conversando, só que pelo MSN. Tá ligado? Porque meia-noite tu podia conectar na discada ali, era um pulso só, não sei o quê. Ou seja, tinha um negocinho ali, que era o tesãozinho da tecnologia, eu acho. Hoje em dia, a molecada, ela não sabe o que é um mundo sem estar conectado. Nesse sentido, esse lance de redes sociais que você passa parado o tempo inteiro, vai passando, e ela entrega cada vez mais o que você gosta de ver, não sei o quê. Assim, cara, eu acho que assim, a gente tem que ponderar muito bem antes de falar sobre essas coisas, e é uma resposta que normalmente as pessoas não estão predispostas a ouvir, que é uma resposta dentro de uma linha não extrema. Tentando ser sensato, é inegável que as redes sociais, de uma maneira geral, permitiram um avanço no sentido do quão pulverizado estão as informações, e isso, cara, tem lados extremamente benéficos. Eu vou te dar um exemplo. Recentemente eu assisti um curso de um professor que trabalha com longevidade, e ele deu uma aula muito restrita dentro de uma universidade, só que gravaram e disponibilizaram no YouTube da própria universidade gringa. Eu jamais teria a possibilidade de ter contato com esse conteúdo se não fosse internet. Depois eu fui na rede social do cara, no Instagram do cara, segui ele, e ele posta com certa frequência resumos de estudos clínicos que fazem ou acompanhamento longitudinal ou uma análise de dados retrospectivos da vida de pessoas, olhando banco de dados e tal, e fazendo análises estatísticas, tentando achar algumas variáveis que possam contribuir com o aumento ou diminuição da mortalidade dentro de um desfecho específico. Eu jamais teria acesso a esse tipo de coisa se eu não conseguisse seguir ele por rede social. Eu teria que ir numa palestra dele, presencial e tal. Minha opinião é que, se você souber usar de uma forma inteligente, as redes sociais provavelmente vão te ajudar pra caramba. Qual que é a forma burra de usar? Agora, qual que é o problema? Também é inegável, ao mesmo tempo, que a estrutura
de uma rede social, ela esteja cada vez mais se refinando para fazer com que você fique mais tempo ali. É verdade. Mais tempo ali dentro. Tanto é que você percebe que quando você entra, por exemplo, num Reels do Instagram ou no TikTok, já nem tem mais bordas nas laterais, é um conteúdo mais imersivo. Quando ele termina, a tela não fica preta, ou ele volta no início e você nem percebe que ele recomeçou, ou embaixo já tem mais um. Obviamente ele vai te entregando mais do que você já ficou vendo, ele aprende o que você gosta e, consequentemente, isso aumenta a chance de você permanecer ali dentro. Um outro aspecto bastante importante no sentido de, digamos, entre muitas aspas, adicção em rede social, é o fato da novidade, cara. O nosso cérebro ama novidade. A gente chama esse efeito novidade. A gente adora. Se amanhã colocarem uma estátua enorme aqui, tu vai ver que vai ter um monte de gente lá perto vendo o que é, o que diz na placa. A gente gosta de novidade, fofoca, fica escutando o que será que aconteceu. O cérebro gosta de novidade, algumas pessoas mais, outras menos. A questão é que o Instagram, o Reels e tal, ele te entrega um volume muito grande num curto espaço de tempo de muita coisa nova. Então você tá ali no Reels, cara, você vê uma música legal de um cara pulando numa montanha de neve, caindo, aí você bota pra baixo, tem uma mina dançando, aí você bota pro outro lado, tem um cara num carrão dirigindo, aí você bota pro outro, tem uma pegadinha de não sei o quê, e você fica, cara, se você não tomar cuidado, você fica aquilo ali querendo aquela novidade tempo, ó. Eu já tive relato de pessoas que ficam 12 horas olhando Reels por dia. Já me mandaram na DM. Cara, eu fico 12 horas nesse inferno aqui, não consigo sair, desinstalo o aplicativo, volto. E, consequentemente, isso pode começar a prejudicar o seu trabalho, a sua saúde, a sua família, a sua, não sei, aspecto monetário. Mas aí também o amigo foi para um extremo, né? Não, esse é o extremo, mas é uma gradação, né, cara? Tem gente que vai lidar muito bem e tem pessoas que vão eventualmente começar a ter um prejuízo. Então, pô, eu tinha que entregar o relatório, eu tinha que terminar esse trabalho da faculdade e eu não fui porque eu fiquei procrastinando e vendo Reels. Quando começa a furar uma fronteira que gera prejuízo na sua vida, é o que normalmente na psiquiatria e na saúde mental em geral, por exemplo, porque na saúde mental a gente não tem como fazer, tipo, o seu endocrinologista fez um exame de sangue e ver se tem diabetes ou não. Na saúde mental a gente tem que ir por relato clínico. A partir do momento que o paciente começa a relatar e fica claro que olhar a rede social tá atrapalhando a vida, cara, ele começou a performar menos no trabalho, a esposa tá começando a ficar irritada, ou o marido já não aguenta mais, os filhos ele não dá mais atenção. Aí a gente pode dizer que sim, naquele contexto a rede social tá atrapalhando. Gostou desse corte? Então lembre-se de nos seguir. Aqui você encontra os conhecimentos necessários para se tornar um homem moderno.